Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu quero compartilhar com vocês uma estratégia que eu encontrei para o mercado americano. Eu acho muito interessante mostrar isso para vocês porque eu estou utilizando aqui a plataforma TradingView e com essa plataforma eu consigo testar diversas estratégias ao redor do mundo. E é o que eu vou fazer hoje com vocês. Eu encontrei uma estratégia extremamente lucrativa aqui nos últimos tempos, trabalhando aqui na ação da Microsoft. Tem um código aqui MSFT. Quando você pega aqui o desempenho dessa estratégia, você percebe que essa estratégia foi capaz de produzir uma curva de capital extremamente ascendente. E não só isso, além de ter sido lucrativa ao longo do tempo, ela alcançou uma taxa de acerto de 80%, que é algo fenomenal. Depois de 135 operações, um fator de lucro altíssimo de 4.2. Essa estratégia funcionou em diversos ativos e nesse vídeo eu quero focar no mercado americano para mostrar para vocês que a gente pode encontrar estratégias ao redor do mundo inteiro. Então vamos lá, para fazer essa estratégia, que também vai funcionar no mercado brasileiro, você vai precisar de dois indicadores muito simples e fáceis de você conseguir. O primeiro indicador que você vai precisar é uma média exponencial período 2, calculado aqui com base nas máximas dos candles. Você vai precisar de mais um indicador para conseguir fazer essa estratégia. Então vamos lá, segundo indicador é também aqui uma média exponencial. Você coloca aí período 2, você pede para calcular essa média com base nas mínimas dos candles e você tem que escolher essa média como sendo do tipo exponencial. A partir do momento que você tiver esses dois indicadores aí no seu gráfico, você vai ser capaz de aplicar essa estratégia, que eu quero falar para você agora detalhadamente o passo a passo de como que ela funciona. Mas antes eu preciso te esclarecer o seguinte: essa estratégia vai trabalhar somente na compra, em gráficos diários. Isso não significa que ela não vai funcionar no day trade e também que não vai funcionar na venda. Tudo o que você precisa fazer é somente testar essa estratégia em outros cenários, caso você queira fazer alguma alteração. Se você está gostando desse vídeo, dá uma clicada no like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque eu estou sempre vindo aqui compartilhar estratégias vencedoras e padrões lucrativos do mercado. Então se você gosta desse conteúdo, é só dar essa clicada no like aí, que eu agradeço, tá certo? Então preste atenção, as condições de compra da estratégia são as seguintes. Primeiro de tudo, a gente vai precisar que o candle tenha o seu fechamento menor do que a média das últimas duas mínimas. E isso você consegue perceber que aconteceu aqui. Você está vendo que o fechamento desse candle foi menor do que essa linha azul que está passando aqui? Isso nada mais foi do que um fechamento menor do que a média das últimas duas mínimas. E essa é a nossa primeira condição. Mas a gente vai precisar de algumas confirmações para a gente entrar na operação. E é por isso que a gente tem a segunda e a terceira condição. Esse fechamento precisa ser menor do que o fechamento do dia anterior, ou o fechamento de ontem. E foi o que aconteceu aqui. Perceba que esse candle vermelho que eu estou te mostrando aqui, ele teve o fechamento menor do que o fechamento do candle anterior. Tá conseguindo perceber aqui como é que a gente teve uma queda? E essa foi a nossa segunda condição acontecendo, tá? Foi a nossa segunda condição. Então a gente está quase com a confirmação de entrada, mas a gente vai ter também uma terceira condição que vai ser a seguinte: a gente vai precisar que esse fechamento aqui, que foi nesse ponto, que foi o fechamento de ontem, seja menor do que o fechamento de anteontem, ou seja, desse candle aqui, o candle anterior a ele. Quando você tiver isso aqui acontecendo, você vai ter o seu sinal de compra, tá certo? Então olha só, preste atenção no seguinte: eu já estudei aqui diversas estratégias no mercado americano e eu posso te falar o seguinte, com base no que eu analisei: não vale a pena você fazer a sua entrada no fechamento do mesmo dia, ou seja, você entrar próximo ao final do pregão, como a gente costuma fazer no Brasil. Muitos sabem o que eu estou falando. Nos Estados Unidos eu percebi que é melhor você esperar a abertura do dia seguinte para você entrar na operação, certo? E foi isso que eu fiz aqui. Se você teve a confirmação hoje, você vai esperar o mercado abrir amanhã para você poder entrar na sua operação. Perceba que a minha entrada foi no candle seguinte, tá vendo aqui? E a partir do momento que você entrou na operação, é necessário que você entenda como que vai funcionar as condições de saída dessa estratégia, que no caso vai ser apenas uma. E essa condição vai acontecer quando a gente tiver um fechamento maior do que a média das últimas duas máximas. Tá vendo essa linha vermelha passando aqui? Você percebe que esse candle teve o fechamento maior do que essa linha vermelha. Na abertura do dia seguinte a gente fechou a nossa operação, a gente saiu do mercado. Vamos ver quanto que essa operação deu aqui, olha só. Deu aí um resultado de 4,45%, tá certo? E aí,
Eu fiz um backtest dessa estratégia aqui no gráfico diário da Microsoft. E você pode perceber os resultados excelentes que essa estratégia foi capaz de obter ao longo do tempo, utilizando aqui um capital fictício, né? Só para o backtest, capital de $1.000. Tá vendo? Ó? Depois de 135 operações, essa estratégia alcançou 80% de acerto, um fator de lucro de 4,2, tá? E essa aí é a nossa curva de capital. Existem outros ativos onde essa estratégia vai funcionar e por isso eu quero mostrar para vocês a ação do Walmart. Então veja aí, ó, essa curva de capital ascendente. Você percebe que depois de 106 operações, essa estratégia foi capaz de obter aí uma taxa de acerto de 76%, com um fator de lucro de 3,7, e essa curva de capital super ascendente. E é muito interessante a gente ter a capacidade de testar as estratégias em diversos mercados ao redor do mundo. Se você testar essa estratégia no Brasil, você vai ver que ela funciona também. E eu vou aqui mostrar para vocês mais um ativo, que é a TXN. Vamos ver aqui, ó, tá aí curva de capital ascendente para você ver que você consegue fazer backtests ao redor do mundo inteiro. Depois de 138 operações, essa estratégia alcançou aqui uma taxa de acerto de 71%, com um fator de lucro de 2,93 e essa curva de capital ascendente. Vou mostrar para vocês mais um ativo aqui que você pode procurar aí na internet. Você tem a lista de ativos do mercado americano, tá? É só você procurar e você consegue encontrar para você fazer os seus backtests. Olha aí que legal. Aqui na Visa, como você pode ver aqui o resumo desse ativo, está aqui do lado. O TradingView já facilita bastante para a gente. Você vê uma curva de capital ascendente da estratégia funcionando ao longo do tempo. Depois de 135 operações, alcançou 78% de acerto, fator de lucro de 3,6. E aí foi o que eu falei para vocês. Essa estratégia ela é muito versátil, funciona em diversos mercados ao redor do mundo. Vou colocar aqui uma ação no Brasil. Vamos ver aqui, ó, Vives 3. Você vai ver que a curva de capital continua ascendente, funcionando. E aí é assim com diversos mercados ao redor do mundo, você vai ver que essa estratégia vai funcionar, tá certo? Se você quiser aprender como fazer backtests no TradingView, eu tenho um link aí na descrição para te ensinar esse procedimento, tá? Para você conseguir testar suas estratégias aí nessa ferramenta fantástica que é o TradingView. Então nos vemos aí no próximo vídeo.